Antes de orarmos, eu quero te pedir uma coisa muito simples. Não saia daqui com a mesma pressa, com o mesmo peso e com a mesma inquietação com que você chegou. Respira fundo por um instante, desacelera o coração e permita que a palavra de Deus encontre esse lugar cansado dentro de você. Talvez a noite tenha chegado, mas o sono não veio. Talvez o corpo esteja deitado, mas a mente continua andando de um lado para o outro. Talvez você tenha fechado os olhos muitas vezes e ainda assim os pensamentos não desligaram. Você tentou descansar, tentou esquecer, tentou parar de pensar, mas alguma coisa dentro de você continua alerta, tensa, cansada, sobrecarregada. E é exatamente por isso que esta oração existe. Esta não é apenas mais uma mensagem para terminar o dia. Este é um momento de refúgio. Este é um momento de entrega. Este é um momento para tirar dos ombros o peso que você carregou o dia inteiro e colocar nas mãos daquele que nunca dorme, daquele que nunca perde o controle, daquele que nunca deixa de guardar os seus. Se a insônia tem roubado sua paz, se a madrugada tem se tornado um lugar de luta, se a sua mente não encontra silêncio, hoje nós vamos nos esconder na palavra. Hoje nós vamos trazer o coração para debaixo da sombra do Onipotente. Hoje nós vamos declarar descanso onde houve tensão, paz onde houve tormento, segurança onde houve medo. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa promessa não foi escrita para um homem perfeito. Essa promessa foi escrita para quem precisa de abrigo. Foi escrita para quem sabe que sozinho não consegue sustentar a própria alma. Foi escrita para quem entende que o verdadeiro descanso não nasce do cansaço do corpo, mas da confiança do coração. A gente que está exausto e mesmo assim não dorme. A gente que apaga a luz do quarto, mas não consegue apagar os ruídos de dentro. A gente que fecha a porta da casa, mas ainda se sente vulnerável. E a palavra de Deus vem nesta noite para lembrar que existe um esconderijo, existe uma sombra, existe um lugar seguro para a mente aflita, para o coração inquieto, para o homem cansado. Então, antes da oração, vamos ouvir a palavra do Senhor e deixar que ela entre primeiro no nosso coração. Deixa a palavra chegar onde o medo tentou se instalar. Deixa a palavra alcançar a memória cansada, os pensamentos acelerados, a alma sobrecarregada. Porque quando Deus fala, o caos perde força. Quando Deus fala, a ansiedade não manda mais. Quando Deus fala, o coração encontra caminho de volta para a paz. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.
Quando o salmista fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, ele não está falando de uma visita rápida, de um contato superficial, de um momento religioso vazio. Habitar é permanecer. Habitar é escolher ficar. Habitar é fazer de Deus a morada do coração. E é isso que a insônia tenta roubar. Ela não rouba apenas horas de sono. Muitas vezes ela tenta roubar a sensação de segurança. Ela tenta convencer você de que precisa resolver tudo antes de deitar, entender tudo antes de descansar, controlar tudo antes de fechar os olhos. Mas a palavra não diz que descansará aquele que controla. A palavra diz que descansará aquele que habita. O descanso não vem do controle, o descanso vem da presença. A sombra do Onipotente é uma imagem poderosa para a noite. Durante o dia, a sombra protege do calor. Durante a noite, a presença de Deus protege daquilo que os olhos nem conseguem enxergar. Há batalhas que ninguém vê, há medos que ninguém percebe, há memórias que voltam justamente quando tudo fica silencioso. Há preocupações que parecem crescer quando a casa inteira dorme. E é nesse lugar, tão íntimo, tão silencioso e às vezes tão difícil, que o Senhor se apresenta como sombra, como cobertura, como proteção constante. A sombra do Onipotente não falha, não se afasta, não se distrai. Deus continua sendo Deus quando a madrugada chega. Ele continua guardando sua vida quando você não consegue guardar a si mesmo. Ele continua sendo refúgio quando você se sente fraco demais até para orar. O salmista também diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Refúgio é lugar de abrigo, fortaleza é lugar de segurança, e confiar é descansar antes de ver tudo resolvido. Isso confronta diretamente a lógica da mente ansiosa, porque a ansiedade diz: só descanse quando tudo estiver garantido. Mas a fé diz: descanse porque Deus continua no trono. A ansiedade diz: pense mais um pouco, tente mais um pouco, revise mais uma vez, tema mais um pouco. Mas a fé responde: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, nele eu confio. A noite não precisa ser governada pelo medo. A noite pode ser coberta pela confiança. Quando o Salmo 91 fala do terror noturno, ele nos mostra que Deus conhece as lutas da noite. Deus sabe que existe um tipo de medo que cresce no escuro. Ele sabe que existe um cansaço que se mistura com preocupação. Ele sabe que existe um silêncio que, em vez de acalmar, às vezes intensifica a batalha interior. O terror noturno pode assumir muitas formas. Pode ser o medo de perder alguém, pode ser a preocupação com um exame, pode ser a conta que vence, pode ser a dor no corpo, pode ser a lembrança de uma conversa difícil, pode ser a culpa por algo que você disse, pode ser a incerteza sobre o amanhã, pode ser aquele aperto no peito que chega sem aviso e parece roubar o ar. Mas a palavra não manda fingir que isso não existe. A palavra diz: você não temerá, não porque o problema seja pequeno, mas porque a presença de Deus é maior. O salmista usa também a imagem das asas. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Que imagem linda para uma noite de insônia! Há um Deus que não apenas observa de longe, mas cobre de perto. Há um Deus que não apenas ordena paz, mas envolve com cuidado. Debaixo das asas há calor, proximidade, abrigo, acolhimento. Debaixo das asas você não precisa provar força. Debaixo das asas você não precisa manter a aparência de que aguenta tudo. Debaixo das asas você pode simplesmente descansar. Você pode respirar. Você pode admitir que está cansado. Você pode confessar que está no limite. Você pode reconhecer que precisa de cuidado, e o Senhor não rejeita um coração assim. Pelo contrário, é justamente esse coração cansado que Ele acolhe. A fidelidade de Deus é apresentada como escudo e broquel. Isso significa que a proteção do Senhor não é frágil, não é simbólica, não é decorativa.
A fidelidade dele protege de verdade. Ela se coloca entre você e aquilo que quer te destruir. Ela se coloca entre sua mente e a mentira. Ela se coloca entre sua casa e o mal. Ela se coloca entre seu coração e o desespero. Talvez você não consiga ver tudo o que Deus já te livrou neste dia. Talvez você nunca saiba quantas setas foram quebradas antes de chegar até você. Talvez você não tenha ideia de quantas vezes a mão do Senhor sustentou sua mente quando ela estava prestes a desmoronar. Mas a fidelidade dele esteve presente em cada detalhe. E se ele te trouxe até aqui, ele também vai te sustentar durante a noite. O Salmo 91 também fala de livramento do laço do passarinheiro. Um laço é uma armadilha escondida. E a mente cansada costuma cair em muitos laços invisíveis. Pensamentos que parecem verdade, mas não são. Lembranças que acusam sem misericórdia. Cenários inventados que ainda nem aconteceram. Medos projetados sobre o amanhã. Dúvidas que enfraquecem a fé. Culpas antigas que tentam definir a identidade. Esses são laços da alma. E Deus sabe como quebrá-los. Deus sabe como interromper ciclos de angústia. Deus sabe como tocar a mente e trazer ordem onde antes só havia confusão. Deus sabe como aquietar o coração sem precisar de barulho, sem precisar de pressa, sem precisar de explicações humanas. Quando o Senhor entra, o laço perde força. Quando o Senhor entra, a mentira perde autoridade. Quando o Senhor entra, o coração volta a lembrar que ainda existe esperança. Mais adiante, o Salmo declara que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é um convite para a arrogância, é uma afirmação de segurança. Em um mundo instável, onde tanta coisa muda, onde notícias assustam, onde o coração se alarma com facilidade, Deus continua sendo aquele que preserva. Há caos ao redor, mas há paz em Deus. Há instabilidade ao redor, mas há firmeza em Deus. Há noites difíceis ao redor, mas há descanso em Deus. Você não precisa medir a segurança da sua vida pela intensidade do que acontece ao redor. Você pode medir sua segurança pela fidelidade daquele que te guarda. O Salmo fala ainda sobre os anjos que recebem ordem para guardar você em todos os seus caminhos. Que consolo existe nessa verdade! Enquanto você tenta entender como vai atravessar mais uma noite, o céu já se move em seu favor. Enquanto você luta contra pensamentos acelerados, Deus continua ordenando cuidado. Enquanto você se sente sozinho no quarto, você não está abandonado. O Senhor cerca a sua vida, o Senhor vigia a sua casa, o Senhor visita o seu interior com paz. O invisível de Deus é mais poderoso do que o invisível do medo. O cuidado de Deus é maior do que qualquer ameaça que a insônia tenta desenhar na mente. E o Salmo termina com a voz do próprio Deus, dizendo que responderá ao que clamar, que estará com ele na angústia, que o livrará e o glorificará. Isso é precioso demais, porque mostra que Deus não promete ausência total de angústia nesta vida, mas promete presença dentro dela. Ele não diz apenas que existe um caminho fora da dor. Ele diz, eu estarei com ele na angústia. Isso muda tudo, porque às vezes o que mais cansa não é nem a luta em si, mas a sensação de enfrentá-la sozinho. E nesta noite o Senhor está te lembrando, você não enfrenta nada sozinho, nem essa insônia, nem essa preocupação, nem essa tristeza, nem esse aperto no peito, nem esse medo pelo amanhã, nem essa batalha silenciosa que ninguém conhece. Deus está com você na angústia e a presença dele já é o começo do descanso. Então agora, com essa palavra no coração, vamos orar. Não de maneira apressada, não como quem apenas repete frases. Vamos orar como quem se abriga, vamos orar como quem entrega, vamos orar como quem volta para casa por dentro. Onde a insônia tentou fazer morada, o Senhor vai estabelecer paz. Onde a preocupação criou ruído, o Senhor vai trazer silêncio. Onde o medo tentou governar a noite, o Senhor vai derramar descanso. E enquanto nós oramos, lembre-se desta verdade.
Você não precisa sustentar a própria alma sozinho. O Altíssimo continua sendo esconderijo. O Onipotente continua sendo sombra. E em Deus existe descanso para esta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco na Tua presença com tudo o que eu sou e com tudo o que eu estou sentindo. Eu não quero esconder de Ti o meu cansaço, porque o Senhor já conhece cada detalhe de mim. Tu vês o meu corpo cansado, a minha mente acelerada, o meu coração que tantas vezes tenta descansar, mas não consegue. Tu sabes das horas em que eu deito e continuo lutando por dentro. Tu conheces o peso que eu carreguei durante este dia, as palavras que me feriram, as preocupações que eu trouxe comigo para a cama, os pensamentos que voltam justamente quando a casa silencia. E por isso eu me aproximo de Ti com sinceridade. Eu não venho me apresentar como alguém forte. Eu venho me apresentar como alguém que precisa de refúgio, que precisa de cuidado, que precisa de paz, que precisa de descanso. Pai, eu entrego diante de Ti esta noite. Eu entrego este quarto, eu entrego esta cama, eu entrego este ambiente, eu entrego a atmosfera da minha casa, eu entrego os ruídos de dentro e os ruídos de fora. Eu entrego aquilo que eu consigo explicar e aquilo que nem sei colocar em palavras. Eu entrego o peso acumulado, a tensão nos ombros, o nó na garganta, o aperto no peito, a respiração curta, a cabeça cheia, o coração cansado. Eu entrego a Ti aquilo que me fez sorrir menos hoje, aquilo que roubou minha alegria, aquilo que mexeu com a minha paz, aquilo que deixou minha alma inquieta. Eu entrego porque sei que Tu és o Deus que recebe, o Deus que acolhe, o Deus que sustenta, o Deus que não despreza um coração cansado. Em nome de Jesus, eu renuncio nesta noite à mentira de que eu preciso resolver tudo agora. Eu renuncio à ideia de que só posso descansar quando tudo estiver perfeito. Eu renuncio à falsa responsabilidade de controlar o amanhã. O amanhã está nas Tuas mãos. A minha vida está nas Tuas mãos. A minha casa está nas Tuas mãos. A minha mente está nas Tuas mãos. O meu futuro está nas Tuas mãos. E eu escolho confiar. Mesmo sentindo o peso da batalha, eu escolho confiar. Mesmo não entendendo tudo, eu escolho confiar. Mesmo não vendo ainda a resposta completa, eu escolho confiar. Tu és meu refúgio. Tu és minha fortaleza. Tu és o Deus em quem eu confio. Senhor, visita agora a minha mente. Toca onde o pensamento está correndo sem direção. Toca onde há excesso de preocupação. Toca onde há medo repetido. Toca onde há lembranças insistentes. Toca onde há perguntas sem resposta. Toca onde há pensamentos de derrota, de fracasso, de abandono e de desânimo. Traz a Tua ordem para dentro do meu interior. Coloca luz onde tudo ficou escuro. Coloca calma onde tudo ficou agitado. Coloca descanso onde a ansiedade fez morada. Em nome de Jesus, silencia o excesso de vozes dentro de mim. Silencia a culpa que me acusa. Silencia a pressão que me esmaga. Silencia a agitação que não me deixa repousar. Silencia o medo que se levanta na madrugada. Que a Tua paz governe os meus pensamentos nesta noite. Senhor Jesus, assim como a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, eu escolho habitar. Eu escolho permanecer. Eu escolho fazer do Teu cuidado a minha morada. Eu não quero passar pela Tua presença como quem apenas visita. Eu quero repousar em Ti. Eu quero esconder o meu coração em Ti. Eu quero que a Tua presença seja mais forte do que o meu medo, mais forte do que a minha insônia, mais forte do que a minha angústia. Debaixo das Tuas asas eu me coloco agora. Cobre-me com a Tua paz. Cobre-me com a Tua fidelidade. Cobre-me com o Teu amor. Cobre-me com o Teu descanso. Onde eu não consigo alcançar, alcança Tu. Onde eu não consigo enxergar, vigia Tu. Onde eu não consigo sustentar, sustenta Tu. Pai amado, eu Te peço de maneira muito especial por esta luta contra a insônia.
Tu sabes como é difícil querer dormir e não conseguir. Tu sabes como é frustrante olhar para a noite passar e perceber que o descanso não chega. Tu sabes do desgaste que isso causa no corpo, da irritação que nasce, da tristeza silenciosa, da sensação de vulnerabilidade, do medo de não dar conta do dia seguinte. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor quebre este ciclo de inquietação, quebre o ciclo de pensamentos acelerados, quebre o ciclo de tensão acumulada, quebre o ciclo de vigília interior, quebre o ciclo da alma cansada que não encontra repouso. Eu declaro que esta noite não será governada pela insônia. Esta noite será coberta pela tua presença. Que venha sobre mim um cansaço santo e tranquilo, não um esgotamento angustiado, mas um repouso profundo, sereno e restaurador. Que os meus olhos pesem em paz, que a minha mente se renda à tranquilidade do Espírito Santo, que o meu corpo entenda que já não precisa permanecer em estado de alerta. Em nome de Jesus, eu recebo descanso. Senhor, eu também te entrego o terror noturno, esse medo sem rosto, essa sensação estranha que aparece quando tudo fica silencioso. Às vezes não existe uma razão clara. Às vezes é só um aperto repentino, uma agitação por dentro, uma expectativa ruim, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas a tua palavra diz que eu não preciso temer o terror noturno. Então, eu me apoio nessa promessa. Eu não nego o que sinto, mas eu entrego o que sinto a ti. Eu não alimento o medo, eu alimento a fé. Eu não abro espaço para o pavor. Eu abro espaço para a tua presença. Senhor, entra na minha noite e remove essa expectativa de mal. Entra na minha noite e desfaz todo o clima pesado. Entra na minha noite e estabelece teu governo sobre cada canto desta casa. Onde havia tensão, coloca paz. Onde havia opressão, coloca leveza. Onde havia medo, coloca segurança. Que eu sinta agora, no mais profundo do meu ser, que o Senhor está aqui, que o Senhor está perto, que o Senhor continua guardando minha vida, mesmo enquanto eu me preparo para dormir. Meu Deus, visita também o meu corpo. Tu conheces as reações físicas que acompanham uma mente cansada. Tu sabes do coração acelerado, da respiração inquieta, da tensão nos músculos, da mandíbula travada, da testa franzida, do estômago apertado, do sono leve, dos despertares repentinos, da fadiga que se acumula dia após dia. Em nome de Jesus, eu peço que o teu toque alcance cada parte do meu corpo. Desfaz a tensão que eu fui acumulando sem perceber. Solta aquilo que ficou rígido em mim. Traz alívio para a minha cabeça, para o meu peito, para os meus ombros, para as minhas costas. Traz tranquilidade para o meu sistema nervoso. Traz serenidade para a minha respiração. Traz descanso para o meu corpo inteiro. Que cada músculo se renda ao repouso. Que cada batida do coração encontre um ritmo de paz. Que o meu corpo receba a mensagem de que está seguro, de que não precisa lutar sozinho, de que pode repousar debaixo da tua mão. Pai, eu coloco diante de ti as preocupações que insistem em voltar quando eu tento dormir. Eu te entrego os problemas que ainda não foram resolvidos. Eu te entrego as conversas pendentes. Eu te entrego as decisões difíceis. Eu te entrego os cenários que eu inventei na mente e que me roubaram a paz. Eu te entrego aquilo que eu temi perder. Eu te entrego aquilo que eu não sei como sustentar. Eu te entrego as responsabilidades que parecem maiores do que a minha força. Em nome de Jesus, eu peço, interrompe a corrente dos pensamentos que me prendem. Interrompe esse hábito de revisar o problema a madrugada inteira. Interrompe a necessidade de antecipar dores. Interrompe esse impulso de carregar o mundo nas costas. Ensina meu coração a descansar enquanto ainda existem perguntas. Ensina minha alma a confiar enquanto ainda existem processos. Ensina-me a fechar os olhos sem sentir culpa, lembrando que o Senhor continua trabalhando mesmo quando eu durmo. Senhor, abençoa a minha casa nesta noite. Passa pela porta de entrada. Passa pelos corredores. Passa pelos quartos. Passa pela sala. Passa pela cozinha.
Passa por cada lugar onde houve preocupação, discussão, silêncio pesado ou cansaço acumulado. Eu consagro este lar a Ti. Que a Tua paz repouse sobre este teto. Que a Tua presença encha este ambiente. Que todo o clima de inquietação perca força agora. Que tudo aquilo que não vem de Ti seja dissipado pela luz da Tua presença. Guarda quem dorme comigo e guarda quem está longe de mim, mas mora no meu coração. Guarda a minha família, guarda meu nome e o nome dos meus. Guarda a saúde, a mente, a entrada e a saída, o levantar e o deitar. Que esta casa seja lugar de descanso e não de tormento. Que esta casa seja lembrada pelo céu como casa protegida, casa visitada, casa coberta, casa alcançada pela misericórdia do Senhor. Pai querido, eu te apresento a minha família. Tu sabes por quem o meu coração se preocupa. Tu conheces os nomes que eu trago dentro de mim, os rostos que vêm à minha mente nesta noite, os filhos, os pais, os irmãos, os netos, o cônjuge, os parentes, os amigos que amo e pelos quais tantas vezes me aflijo. Em nome de Jesus, cobre cada um deles com a Tua mão poderosa. Visita aquele que está doente, fortalece aquele que está fraco, corrige aquele que está se desviando, consola aquele que está abatido, livra aquele que está em perigo, acompanha aquele que está longe, fala com aquele que se esfriou, sustenta aquele que carrega peso demais e, acima de tudo, dá-me paz para não viver consumido por uma preocupação que só o Senhor pode carregar completamente. Eu os entrego a Ti. Eles não estão mais seguros na minha ansiedade do que estão no Teu cuidado. Eles estão melhor nas Tuas mãos do que nos meus medos. Então, eu os entrego. Guarda os meus enquanto eu descanso em Ti, Senhor. Eu coloco diante de Ti as preocupações financeiras que tantas vezes invadem a noite. Tu sabes do medo de faltar, do peso das contas, da insegurança diante do futuro, da pressão de precisar sustentar responsabilidades que parecem grandes demais. Tu sabes como a mente corre quando pensa em boletos, compromissos, trabalho, portas ainda fechadas e recursos limitados. Mas nesta noite, eu te peço, não deixa o dinheiro roubar a minha paz. Não deixa a escassez governar a minha mente. Não deixa o medo do amanhã dominar o meu descanso. Tu és o Deus que sustenta. Tu és o Deus que provê. Tu és o Deus que dá sabedoria, estratégia, favor e graça. Eu não estou dizendo que tudo é simples. Eu estou dizendo que Tu continuas sendo fiel. Então, eu entrego a Ti a minha provisão. Abre portas no tempo certo. Dá direção nas decisões, livra de prejuízos desnecessários, ensina-me a agir com prudência, mas acima de tudo, guarda o meu coração para que a ansiedade financeira não se torne meu senhor. Meu sustento vem de Ti, meu Deus. Eu também Te entrego toda a preocupação com saúde. Tu sabes da dor que existe quando o corpo dá sinais inesperados, quando um exame assusta, quando um diagnóstico pesa, quando uma consulta se aproxima, quando um resultado ainda não saiu, quando a mente começa a imaginar cenários difíceis. Tu conheces o medo que a doença provoca. Tu conheces a fragilidade humana e é por isso que eu peço a Tua paz. Visita quem está enfermo, fortalece quem está em tratamento, consola quem está com medo, dá sabedoria aos médicos, sensibilidade aos profissionais, graça em cada procedimento, amparo em cada etapa. Se existe dor no meu corpo, toca com Teu alívio. Se existe enfermidade, concede força, sustento e intervenção segundo a Tua vontade. Se existe pânico diante da possibilidade de algo grave, desmonta esse pavor e coloca em meu interior a certeza de que, aconteça o que acontecer, eu continuo nas Tuas mãos. A saúde pode oscilar, mas a Tua presença permanece. O corpo pode se cansar, mas a Tua graça não falha. Pai, nesta noite eu também Te entrego a culpa. Há momentos em que o sono vai embora porque a alma fica presa ao que aconteceu.
Uma palavra dita na hora errada, uma atitude impensada, uma omissão, uma lembrança que volta, um arrependimento que pesa, uma falha que parece grande demais. Senhor, onde houver culpa verdadeira, dá-me arrependimento sincero e o caminho da restauração. Ensina-me a pedir perdão, a corrigir o que for possível, a aprender com o erro. Mas onde houver acusação destrutiva, eu rejeito em nome de Jesus. Eu rejeito toda voz que me define pelo meu pior momento. Eu rejeito toda condenação que tenta me manter preso ao passado. O sangue de Cristo é maior do que a minha falha. A tua misericórdia se renova. O teu perdão não é pequeno. Então, limpa minha consciência, acalma meu interior e devolve ao meu coração a liberdade de descansar. Eu não vou passar a noite inteira sendo julgado por vozes que não vêm de ti. Eu me abrigo na tua graça. Senhor, eu te entrego também a tristeza silenciosa, aquela que às vezes ninguém percebe. Tu sabes do homem que sorri durante o dia e desaba por dentro quando a noite chega. Tu sabes da solidão de quem está cercado de gente e ainda assim se sente incompreendido. Tu sabes do luto que continua doendo, da saudade que visita o travesseiro, do vazio deixado por alguém que partiu, da lembrança que aperta justamente quando tudo fica quieto. Nesta noite, visita esse lugar de saudade, consola o coração ferido, abraça o homem cansado que não conseguiu explicar o que sente. Traz para perto a tua presença, porque há dores que nenhuma palavra humana alcança. Onde faltam respostas, dá consolo. Onde falta entendimento, dá companhia. Onde falta força, dá sustento. Que a minha tristeza não me afunde, que a minha saudade não me destrua, que a minha dor não me faça esquecer que tu continuas perto dos quebrantados de coração. Pai Santo, eu te peço por aquele sentimento de solidão que cresce na madrugada. Há noites em que o silêncio parece pesado demais. Há noites em que a alma se pergunta se alguém percebe, se alguém se importa, se alguém realmente entende. Mas a tua palavra afirma que tu estás comigo. Então eu te peço, torna essa verdade viva dentro de mim agora. Que eu não me sinta abandonado, que eu não me sinta esquecido, que eu não me sinta invisível. Faz-me lembrar que o Senhor vê cada lágrima, ouve cada suspiro, conhece cada pensamento e permanece ao meu lado mesmo quando ninguém mais enxerga a batalha que eu enfrento. Que a tua presença seja mais real do que o sentimento de isolamento. Que a tua companhia seja mais forte do que qualquer sensação de vazio. Onde a solidão tentou se instalar, estabelece comunhão contigo. Onde a ausência pesou, derrama presença. Senhor Jesus, guarda-me dos laços da mente. Guarda-me dos pensamentos catastróficos. Guarda-me da tendência de transformar pequenas preocupações em enormes tormentas. Guarda-me da imaginação que exagera o problema, que amplia o medo, que alimenta o pior cenário, que cria sofrimento antecipado. Guarda-me do hábito de pensar sem parar no que pode dar errado. Guarda-me da vigilância cansativa que me faz acreditar que se eu pensar o suficiente, vou impedir a dor. Só tu és Deus. Só tu vês o fim desde o começo. Só tu és capaz de sustentar o que eu não consigo controlar. Então eu entrego até mesmo a minha necessidade de antecipar tudo. Eu entrego o vício de preocupar-me antes da hora. Eu entrego a mania de tentar me proteger por meio da ansiedade. Em nome de Jesus, desarma esse mecanismo cansativo dentro de mim. Ensina-me a vigiar em oração e não em pânico. Ensina-me a planejar com sabedoria e não a viver em tormento. Ensina-me a confiar de verdade. Pai, eu apresento diante de ti o dia de amanhã. Muitas vezes eu não durmo por causa do que ainda nem aconteceu. Eu já começo a sofrer pela conversa de amanhã, pelo compromisso de amanhã, pelo problema de amanhã, pela reunião de amanhã, pelo exame de amanhã, pela decisão de amanhã. Mas a graça de amanhã ainda não chegou. E eu tento carregar hoje um peso que só pode ser sustentado quando o próximo dia amanhecer.
Então eu entrego o amanhã a ti. Entrego as portas que vão se abrir e as que vão permanecer fechadas. Entrego os encontros, os trabalhos, os caminhos, as notícias, os desafios, as respostas, as indefinições. Vai à minha frente, Senhor. Prepara o caminho. Dá-me o pão de cada dia, e não a angústia de todos os dias de uma só vez. Eu escolho viver esta noite e não me perder no medo do que ainda não aconteceu. O amanhã pertence a ti, e porque o amanhã está contigo, eu posso descansar hoje. Senhor, fortalece a minha fé nesta noite, porque às vezes eu creio, mas me sinto fraco. Às vezes eu oro, mas logo depois o medo tenta voltar. Às vezes eu declaro a tua palavra, mas a mente quer me arrastar de novo para a preocupação. Por isso eu peço, sustenta a minha confiança. Não permita que o meu coração seja governado pelas oscilações da emoção. Não permita que a minha esperança dependa do que eu sinto no momento. Fixa-me na tua verdade. Lembra-me das vezes em que tu já me socorreu. Lembra-me dos vales pelos quais eu passei e que não me destruíram, porque a tua mão me sustentou. Lembra-me das portas que já se abriram, dos livramentos que já chegaram, das noites que já foram vencidas, das lágrimas que já secaram, das respostas que já vieram. Alimenta a minha memória com tua fidelidade, para que a minha fé não desmaie na madrugada. Pai amado, eu te agradeço porque mesmo no meio da luta, tu tens sido bom. Eu te agradeço pelas vezes em que me sustentaste sem que eu percebesse. Eu te agradeço pelo ar que entra e sai dos meus pulmões. Eu te agradeço pela casa que me abriga. Eu te agradeço pela cama em que eu deito. Eu te agradeço por cada refeição deste dia. Eu te agradeço por cada livramento visível e invisível. Eu te agradeço por não ter me abandonado nos dias em que eu pensei que não aguentaria. Eu te agradeço pela tua palavra que me reencontra quando a minha mente se perde. Eu te agradeço pela tua presença, que permanece mesmo quando eu não consigo senti-la com intensidade. Eu te agradeço porque a tua fidelidade não depende da minha força. Eu te agradeço porque o teu amor não se afasta quando eu estou cansado. Eu te agradeço porque, nesta noite, eu posso me aproximar de ti sem medo e encontrar misericórdia. Senhor, eu declaro sobre a minha vida o que a tua palavra diz e não o que o medo diz. Eu declaro que o Senhor é o meu refúgio. Eu declaro que o Senhor é a minha fortaleza. Eu declaro que a tua paz guarda a minha mente e o meu coração. Eu declaro que a minha casa está debaixo da tua mão. Eu declaro que nenhuma inquietação terá autoridade permanente sobre esta noite. Eu declaro que minha alma encontra descanso em ti. Eu declaro que o terror noturno não governará o meu interior. Eu declaro que a fidelidade do Senhor me cerca como escudo. Eu declaro que há anjos guardando os meus caminhos segundo a tua ordem. Eu declaro que o Senhor responde quando eu clamo. Eu declaro que o Senhor está comigo na angústia. Eu declaro que não serei vencido pelo pânico, pela exaustão ou pelo desespero. Eu declaro que a tua presença será mais forte do que qualquer sombra da madrugada. Meu Deus, eu peço que o Senhor guarde também os meus sonhos, os meus pensamentos e as imagens do meu coração enquanto eu durmo. Não permita que a noite se torne um campo de perturbação. Não permita que pesadelos me dominem. Não permita que imagens de medo se repitam. Lava minha mente com tua paz antes que eu adormeça. Que os últimos pensamentos desta noite sejam pensamentos de confiança. Que as últimas palavras do meu coração sejam palavras de entrega. Que a última sensação desta noite seja a segurança da tua presença. Se eu despertar durante a madrugada, que eu encontre paz rapidamente. Se eu abrir os olhos no escuro, que eu me lembre de que não estou sozinho. Se algum pensamento tentar me puxar para a angústia, que a tua palavra venha imediatamente ao meu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que essa verdade se torne meu travesseiro espiritual. Pai, eu te peço que me ensines a descansar também por dentro, porque às vezes o corpo para, mas a alma
continua correndo. Às vezes eu deito, mas continuo trabalhando internamente, tentando resolver, tentando consertar, tentando prever, tentando me defender, tentando garantir, tentando segurar. Nesta noite, eu encerro essa atividade escondida da alma. Eu não vou passar a madrugada tentando ser meu próprio protetor. Eu não vou passar a madrugada tentando ser meu próprio salvador. Eu não vou passar a madrugada tentando carregar o que só tu podes carregar. Eu me rendo, eu descanso, eu diminuo, eu entrego. Faz silêncio dentro de mim, Senhor. Tira do meu interior a urgência do controle. Tira de mim a pressa de entender tudo. Tira de mim a exaustão de sustentar tudo. Dá-me a humildade de aceitar que eu sou limitado. E dá-me a paz de lembrar que tu não és limitado em nada. Senhor, visita aquele que já está cansado há muito tempo. Aquele que não luta apenas com uma noite ruim, mas com muitas noites difíceis. Aquele que acorda já exausto. Aquele que tem medo de deitar, porque já espera mais uma madrugada de batalha. Aquele que está perdendo a alegria, a concentração, a disposição e até a esperança. Pai, fortalece esse homem. Sustenta esse coração. Não deixa a exaustão se transformar em desespero. Não deixa o cansaço prolongado roubar a fé. Derrama agora um sopro novo de esperança. Mostra que ainda existe saída. Mostra que ainda existe cuidado. Mostra que ainda existe renovo. Mesmo que o processo não mude de uma vez, que a tua presença seja sentida de maneira profunda nesta noite. Que este homem perceba que não foi abandonado no meio desse esgotamento. Que ele receba força para continuar e paz para atravessar um dia de cada vez. Pai de misericórdia, eu te peço discernimento para saber quando devo agir e quando devo apenas confiar. Porque parte da minha inquietação vem de não conseguir separar responsabilidade de peso desnecessário. Mostra-me o que cabe a mim fazer e o que pertence somente a ti. Mostra-me o que deve ser enfrentado com coragem durante o dia e o que deve ser deixado no altar durante a noite. Dá-me sabedoria para buscar ajuda quando necessário, humildade para reconhecer limites e serenidade para não transformar tudo em ameaça. Que eu seja um homem de oração e também um homem sábio, que cuida da própria vida sem perder a paz, que enfrenta a realidade sem ser dominado por ela, que busca direção sem cair no desespero. Ordena a minha mente, Senhor. Ordena meus passos. Ordena meu coração. Senhor, eu oro por todos os que nesta noite estão ouvindo esta oração com o coração apertado. Talvez muitos estejam cansados demais para formular suas próprias palavras. Talvez tenham chegado aqui no limite. Talvez estejam chorando em silêncio. Talvez estejam ouvindo esta oração deitados, sentados na cama, andando pela casa, olhando para o teto, sentindo que a mente não para. Eu te peço que a tua paz alcance cada um. Visita cada quarto, visita cada lar. Visita cada homem aflito, visita cada coração ansioso, visita cada mente perturbada. Onde houver crise, leva calma. Onde houver pânico, leva segurança. Onde houver desânimo, leva esperança. Onde houver choro, leva consolo. Onde houver medo, leva a força da tua presença. Que ninguém termine este momento da mesma forma que começou. Que esta oração se torne um abrigo para muitos corações nesta noite. E agora, Pai, mais uma vez eu me escondo em Ti, eu volto para a Tua sombra. Eu me abrigo sob as Tuas asas. Eu me sento à Tua mesa de paz e deixo no chão as armas da ansiedade, as defesas do medo, a pressa do controle. Eu não preciso lutar esta noite da maneira errada. Minha batalha será a confiança. Minha resposta será a entrega. Minha força será a tua presença. Meu repouso virá da tua fidelidade. Eu me deito em paz, porque tu és o Deus que vela por mim. Eu fecho os olhos em paz, porque tu és o Deus que continua acordado. Eu diminuo a guarda do meu coração, porque tu és o guarda de Israel, que não dorme nem cochila. Enquanto eu descanso, tu governas. Enquanto eu durmo, tu trabalhas.
Enquanto eu me entrego, tu sustentas. E isso basta. Senhor, eu te peço também pela minha história. Há noites em que a insônia não nasce apenas do que aconteceu hoje, mas do que ficou guardado há muito tempo. Há feridas antigas, memórias que ainda doem, traumas que deixaram o coração em vigilância constante, experiências que ensinaram a alma a desconfiar de tudo, perdas que roubaram a sensação de segurança. Pai, visita essa história com tua cura. Vai nos lugares onde eu ainda reajo por medo. Vai aos capítulos da minha vida que eu tentei enterrar, mas que ainda me afetam. Vai à raiz do que me deixa alerta, defensivo, inquieto. Eu não quero continuar vivendo como quem sempre espera o pior. Eu não quero transformar a madrugada num tribunal do passado. Em nome de Jesus, toca minhas lembranças. Não apaga minha história, mas redime minha memória. Faz com que o passado não tenha mais autoridade para governar meu presente. Onde o trauma deixou marcas, derrama teu bálsamo. Onde a dor me ensinou a não descansar, ensina-me de novo a confiar. Pai, eu coloco diante de ti os relacionamentos que pesam sobre o meu coração. Se houve conflito dentro de casa, acalma as emoções. Se houve palavras duras, traz arrependimento e reconciliação. Se houve frieza, derrama tua graça. Se houve desgaste no casamento, visita essa união com tua paz. Se houve distância entre pais e filhos, aproxima com sabedoria e amor. Se eu estou sofrendo por causa de alguém, guarda meu coração para que a dor não vire raiz amarga. Se eu fui ferido, ajuda-me a não levar essa ferida comigo para cada madrugada. Se eu feri alguém, dá-me coragem de reparar. Senhor, não permita que os conflitos do dia se tornem correntes na noite. Não permita que ressentimentos ocupem o lugar da paz. Traz mansidão para a minha alma e direção para os meus relacionamentos. Que eu não durma alimentando guerras dentro de mim. Que eu durma entregando tudo a Ti e confiando que o Senhor sabe trabalhar até no que eu não consigo resolver sozinho. Senhor, eu também te entrego os pensamentos intrusivos, repetitivos, cansativos, que entram sem serem convidados e insistem em ficar. Tu sabes como eles assustam, tu sabes como eles voltam, como prendem a atenção, como cansam, como fazem a alma sentir medo de si mesma. Em nome de Jesus, eu peço proteção para minha mente, que todo pensamento que não produz vida, paz, clareza e verdade seja levado cativo à obediência de Cristo. Que todo pensamento estranho, todo pensamento acusador, todo pensamento escuro, todo pensamento perturbador perca força agora diante da autoridade do Teu nome. Eu não sou refém daquilo que passa pela minha mente. Eu pertenço a Ti. A minha identidade não será definida por pensamentos involuntários, por imagens repentinas ou por ideias que me assustam. O Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece minhas intenções. O Senhor sabe quem eu sou em Ti. Então guarda a minha mente e dá-me serenidade para não lutar contra mim mesmo, mas para me render ao Teu cuidado. Pai amado, ensina-me a terminar o dia de forma saudável diante de Ti. Ensina-me a soltar o que aconteceu. Ensina-me a não levar para o travesseiro tudo aquilo que deveria ficar aos Teus pés. Ensina-me a encerrar ciclos dentro do próprio dia. O que foi bom, eu Te agradeço. O que foi difícil, eu Te entrego. O que eu não entendi, eu confio. O que me feriu, eu coloco diante de Ti. O que ficou pendente, eu levo para amanhã somente se for necessário, mas não como tormento. Dá-me disciplina interior para fechar portas mentais que não precisam permanecer abertas durante a noite. Dá-me maturidade espiritual para parar de alimentar assuntos que já entreguei em oração. Dá-me sabedoria para construir hábitos de paz, para proteger meu coração, para filtrar o que entra em mim e para cultivar uma mente que repousa na Tua palavra. Eu quero aprender a viver de maneira mais leve, mais sóbria, mais quieta por dentro. Senhor, se existe medo da madrugada por causa do silêncio, transforma esse silêncio em encontro contigo. Se existe medo da escuridão,
Lembra-me de que nem a noite é escura para ti. Se existe medo de fechar os olhos, ensina-me que eles podem se fechar em confiança e não em desespero. Se existe medo de não conseguir dormir, tira o peso da cobrança. Que eu não entre numa luta contra o próprio descanso. Que eu não transforme a cama em campo de guerra. Que eu não faça do relógio um acusador. Que eu não fique contando horas com pânico crescente. Em nome de Jesus, quebra essa relação angustiada com a noite. Dá-me leveza, dá-me paciência comigo mesmo, dá-me paz mesmo antes do sono chegar. Dá-me serenidade para permanecer debaixo da tua presença, sem desespero, sem cobrança, sem medo do passar das horas. O Senhor está comigo em cada minuto desta noite. Meu Deus, eu oro por aqueles que carregam a responsabilidade da casa e por isso mal conseguem descansar. O homem que sustenta, cuida, protege, administra, decide e sente que não pode falhar. O homem que guarda preocupação por dentro porque acredita que precisa ser sempre firme. O homem que não sabe como explicar o tamanho do peso que leva. Pai, visita esse coração. Lembra a esse homem que ele não é Deus. Lembra a esse homem que ele também pode descansar. Lembra a esse homem que o sustento final da casa não está em seus ombros, mas nas tuas mãos. Dá-lhe sabedoria para trabalhar, responsabilidade para agir, coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, mas livra-o da carga invisível de achar que precisa controlar tudo. Tira a dureza de dentro dele, tira o medo de parecer fraco diante de ti. Ele pode se quebrantar, ele pode respirar, ele pode admitir que está cansado e ele pode encontrar repouso na tua presença. Senhor, eu te apresento aqueles que estão longe de casa, viajando, trabalhando à noite, em plantões, em hospitais, em estradas, em lugares de risco, em contextos inseguros, em ambientes de pressão. Guarda cada um deles. Guarda os que saem cedo e os que voltam tarde. Guarda os que dirigem, os que vigiam, os que cuidam, os que servem, os que estão em trânsito. Que o Salmo 91 se cumpra como proteção real sobre cada caminho. Livra de acidentes, de distrações perigosas, de maldade humana, de decisões precipitadas, de ambientes opressores. Dá discernimento, reflexo, lucidez e paz. Que a tua mão esteja sobre quem está trabalhando enquanto muitos dormem. E para os que estão em casa esperando por alguém, derrama descanso e confiança. O mesmo Deus que guarda o quarto também guarda a estrada. O mesmo Deus que visita o travesseiro também acompanha o caminho. Pai, eu te peço pela pureza do meu coração e pela limpeza do meu interior nesta noite. Lava-me de tudo aquilo que se acumulou durante o dia. Lava meus olhos do que me perturbou. Lava meus ouvidos do que me feriu. Lava minha mente do excesso de informação, do barulho, da pressa, da tensão e de tudo o que entrou em mim sem trazer vida. Eu não quero dormir carregando lixo emocional. Eu não quero deitar com o coração contaminado por medo, comparação, irritação, inveja, dureza ou incredulidade. Purifica-me, Senhor. Dá-me um coração mais simples. Dá-me um espírito mais quieto. Dá-me pensamentos mais limpos. Dá-me uma percepção mais nítida da tua presença. Que esta noite não seja apenas uma pausa física, mas também uma limpeza interior. Que o teu espírito varra o que precisa ser removido e estabeleça dentro de mim aquilo que vem do céu. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o teu cuidado não depende do meu nível de controle. Quantas vezes eu me tornei vigilante por medo, como se a minha preocupação pudesse sustentar as pessoas que amo. Quantas vezes eu perdi a paz, imaginando que, se eu relaxar, algo ruim pode acontecer. Mas isso é peso demais para um coração humano. Então, eu devolvo esse peso a ti. Eu não serei sentinela movido por ansiedade. Tu és meu verdadeiro guardião. Guarda a minha porta, guarda a minha família, guarda minhas decisões, guarda minha mente, guarda as pessoas que eu amo enquanto eu descanso. Guarda até aquilo de que eu não me lembro agora. Guarda o que eu sei e o que eu não sei.
Guarda do visível e do invisível. Guarda do que vem de fora e do que tenta nascer dentro. Tua proteção é mais eficaz do que a minha preocupação. Teu governo é mais estável do que a minha vigilância. Por isso eu me aquieto. Pai, eu oro por quem tem acordado várias vezes durante a noite, por quem dorme pouco e desperta assustado, por quem abre os olhos sem motivo aparente e logo sente a mente acelerar. Em nome de Jesus, eu peço uma intervenção de paz nesses despertares. Que quando os olhos abrirem, o coração não entre em pânico. Que quando o sono for interrompido, a alma não interprete isso como ameaça. Que quando houver vigília, a tua presença seja sentida imediatamente. Dá descanso entre um despertar e outro. Dá serenidade para voltar a dormir. Dá segurança para não transformar cada interrupção num grande tormento. E mesmo se houver momentos de despertar, que o meu interior permaneça em paz, que eu saiba repousar em ti mesmo quando o sono ainda não voltou por completo. Que a tua paz seja contínua, não apenas quando eu estiver dormindo, mas também quando eu estiver acordado no meio da noite. Senhor, eu te peço maturidade para não negociar com o medo. Quando a ansiedade vier com argumentos, ajuda-me a responder com tua palavra. Quando a inquietação vier com urgência, ajuda-me a lembrar que nem tudo é emergência. Quando o coração quiser correr, ajuda-me a diminuir. Quando a mente quiser imaginar o pior, ajuda-me a voltar para a verdade. Quando o corpo quiser entrar em alerta, lembra-me de respirar na tua presença. Que eu aprenda a discernir o que está acontecendo dentro de mim sem me desesperar. Que eu reconheça meus limites sem perder a esperança. Que eu me trate com verdade e graça. Não quero viver escravizado por reações automáticas de medo. Quero amadurecer em paz. Quero crescer em confiança. Quero ser um homem que sabe se derramar diante de ti e também sabe descansar, porque tu permaneces fiel. Pai, eu oro por quem está vivendo mudanças grandes e por isso tem perdido o sono. Mudanças de cidade, de trabalho, de rotina, de fase da vida, de casa, de condição de saúde, de estrutura familiar. Toda mudança exige adaptação e às vezes o coração sente mais do que consegue explicar. Senhor, dá estabilidade interior no meio da transição. Quando o chão parecer diferente, sê tu o chão firme. Quando a rotina mudar, sê tu a constância. Quando o futuro parecer nebuloso, sê tu a clareza suficiente para o próximo passo. Não permita que a fase de transição se transforme em território de medo permanente. E eu me lembre de que o mesmo Deus que me guardou em tempos antigos, me guardará em novos tempos também. Nada te pega de surpresa. Nenhuma mudança sai do teu alcance. Nenhuma estação anula a tua fidelidade. Senhor, eu te peço por aquele que está lutando contra hábitos que alimentam a ansiedade. Por aquele que percebe que o coração está sobrecarregado, mas ainda não conseguiu construir um caminho de paz. Dá disciplina sem dureza. Dá consciência sem culpa. Dá sabedoria para perceber o que precisa ser ajustado. Ajuda-me a respeitar limites, a desacelerar quando preciso, a fazer pausas, a não viver apenas no modo de sobrevivência. Ajuda-me a guardar meus olhos do excesso, a guardar meus ouvidos do barulho, a guardar meu coração daquilo que só aumenta a angústia. Ensina-me a cooperar com a tua paz. Ensina-me a cultivar hábitos que combinam com descanso. Ensina-me a valorizar a quietude, a oração, a sobriedade e a simplicidade. Tua paz é um presente, mas eu também quero caminhar de modo coerente com ela. Meu Deus, eu coloco diante de ti aqueles que se sentem espiritualmente secos. Homens que ainda creem, mas se sentem longe. Homens que oram, mas não conseguem sentir nada. Homens que abriram a Bíblia e pareceram vazios por dentro. Homens que estão cansados até na fé. Pai, reacende o coração sem pressão, sem culpa e sem espetáculo. Mostra que a tua presença não depende de emoção intensa.
Mostra que mesmo no silêncio tu permaneces perto. Mostra que a tua mão continua sustentando mesmo quando o sentimento enfraquece. Que esta noite seja também uma noite de reencontro tranquilo contigo, sem peso religioso, sem cobrança, sem aparência. Apenas o coração voltando para casa, apenas o homem cansado sendo recebido pelo Pai. Apenas a alma sendo lembrada de que ainda pertence a Ti. Senhor, eu te peço que o meu quarto se torne um lugar de paz espiritual. Que este ambiente não seja marcado pelo pânico, pela memória de noites ruins ou pela expectativa de sofrimento. Reescreve a atmosfera deste lugar. Onde eu acostumei meu coração à luta, acostuma-o agora à Tua presença. Onde eu associei a cama ao medo, associa-a novamente ao descanso. Onde eu esperei ansiedade, ensina-me a esperar paz. Onde eu temi o escuro, ensina-me a reconhecê-lo como cenário em que o Senhor também está. Que este quarto se torne um altar de confiança. Que aqui eu consiga lembrar da Tua palavra, respirar melhor, desacelerar, agradecer e me entregar. Que toda recordação de vigílias angustiadas vá perdendo força diante de novas experiências de paz na Tua presença. Pai Santo, eu oro para que o meu coração não endureça por causa do sofrimento. A luta prolongada pode tornar o homem cínico, desconfiado, frio, irritado, impaciente. Mas eu não quero ser formado pela ansiedade. Eu quero ser formado pela Tua presença no meio dela. Usa até esta batalha para me tornar mais dependente de Ti, mais sensível, mais compassivo, mais verdadeiro. Que eu não perca a ternura do coração, que eu não me torne prisioneiro do medo, que eu não viva sempre na defensiva. Dá-me um coração guardado, mas não endurecido, vigilante, mas não atormentado, prudente, mas não escravizado. Molda-me no meio do processo. Faz desta noite não só um momento de pedido, mas também um momento de transformação. Senhor, eu te peço por quem está cansado de lutar sozinho e tem vergonha de admitir que precisa de ajuda. Quebra esse orgulho silencioso. Quebra essa ideia de que pedir socorro é sinal de fraqueza. Dá coragem para abrir o coração diante de Ti e diante das pessoas certas. Dá sabedoria para buscar conselho, acompanhamento e suporte quando necessário. Tu nos fizeste para viver em comunhão e não para carregar tudo escondido. Se existe uma carga que precisa ser compartilhada, mostra com quem. Se existe um cuidado que precisa ser recebido, abre caminho. E enquanto isso, faz-me sentir que não estou sozinho nem por um segundo. Teu cuidado também chega por meio de mãos humanas, de palavras sábias, de irmãos na fé, de médicos, de profissionais, de gente que o Senhor usa como instrumento de graça. Obrigado porque o Teu amparo é amplo, cuidadoso e real. Pai, eu te peço por quem já tentou de muitas formas encontrar descanso e sente frustração. Por quem se pergunta por que essa batalha se repete. Por quem pensa que nunca vai melhorar. Em nome de Jesus, eu rejeito essa sentença de desesperança. Esta luta não define o fim da minha história. Esta fase não é meu nome. Esta dor não é minha identidade. Eu não vou aceitar a mentira de que nada pode mudar. Mesmo que o processo seja gradual, a Tua presença já está agindo. Mesmo que o descanso ainda esteja sendo reconstruído, a Tua paz já começou a me alcançar. Mesmo que eu ainda tenha dias difíceis, eles não cancelam a Tua fidelidade. Dá-me constância, perseverança e esperança sóbria. Que eu não viva por extremos, mas por confiança diária. Um dia de cada vez, uma noite de cada vez, um passo de cada vez. Tua graça será suficiente em cada etapa. Senhor Jesus, eu te entrego os primeiros minutos da manhã, antes mesmo de eles chegarem. Guarda meu despertar, que eu não acorde mergulhado em medo, que eu não desperte já pressionado, já acelerado, já esmagado pelo que terei de enfrentar. Que ao abrir os olhos eu encontre Tua misericórdia renovada, que eu perceba Teu cuidado logo cedo.
que o descanso desta noite alcance também o início do próximo dia. E se amanhã vier com desafios, que ela venha também com graça. Que eu não carregue para o amanhecer a tormenta que agora te entrego. Que eu levante sustentado e não consumido. Que eu acorde mais leve, mais claro por dentro, mais confiante, mais visitado pela tua paz. Pai querido, eu reconheço nesta noite que a tua presença vale mais do que qualquer sensação passageira de segurança. Porque até quando tudo parece sob controle, o coração ainda pode continuar inquieto. Mas quando o Senhor se faz presente, mesmo em meio às incertezas, existe paz verdadeira. Então eu não te peço apenas ausência de problemas, eu te peço presença no meio deles. Não te peço apenas uma noite sem interrupções, eu te peço uma noite guardada por ti. Não te peço apenas um corpo que apague, eu te peço uma alma que confie. Não te peço apenas silêncio externo, eu te peço silêncio interior. Não te peço apenas alívio momentâneo, eu te peço descanso profundo, aquele descanso que nasce do encontro contigo e que permanece mesmo quando a vida ainda não está totalmente resolvida. E se nesta noite eu ainda precisar atravessar alguns minutos de vigília, que esses minutos não sejam de tormento, mas de comunhão, que eu use esse tempo para respirar teu nome, para lembrar tua palavra, para dizer baixinho que tu és meu refúgio. Que a madrugada não seja um inimigo inevitável, mas um lugar onde eu aprenda a perceber a tua fidelidade. Que cada vez que eu repetir em meu coração que o Senhor é o meu abrigo, algo se acalme dentro de mim. Que cada vez que eu lembrar das tuas promessas, a ansiedade recue um pouco mais. Que cada vez que eu sussurrar o nome de Jesus, a minha alma encontre descanso. Converte até o tempo difícil em espaço de encontro contigo. Senhor, eu te peço que todo som desta casa, todo movimento ao redor e toda memória associada à noite sejam submetidos à tua paz. Que nenhum barulho me sobressalte de maneira desproporcional. Que nenhum silêncio me assuste. Que nenhuma lembrança de outras madrugadas difíceis controle esta noite. Eu corto em nome de Jesus toda expectativa automática de sofrimento noturno. Eu não preciso entrar na noite esperando fracasso. Eu posso entrar na noite esperando cuidado. Eu posso entrar na noite esperando consolo. Eu posso entrar na noite esperando que a tua presença me envolva. Reeduca meu coração, Senhor. Reensina meu interior. Mostra ao meu corpo, à minha mente e à minha alma que existe segurança real em ti. Pai, eu te peço por quem sente medo de adoecer por causa da falta de sono, medo de não render, medo de perder a clareza, medo de não suportar mais. Tu conheces essas preocupações e sabes que elas também cansam profundamente. Então eu entrego a ti até o medo da própria insônia. Eu entrego o pavor de mais uma noite difícil. Eu entrego a ansiedade antecipada antes de deitar. Eu entrego a vigilância que começa ainda no fim da tarde. Em nome de Jesus, quebra esse ciclo de medo do medo. Dá-me liberdade, dá-me respiro, dá-me capacidade de viver uma noite de cada vez, sem carregar todas as noites anteriores como sentença. Tu és capaz de fazer novas todas as coisas, inclusive a forma como eu entro na noite. Senhor Jesus, coloca guarda na porta dos meus pensamentos, como alguém que vigia com amor o que entra e o que permanece. Se um pensamento vier para produzir medo, filtra-o pela tua verdade. Se uma lembrança vier para produzir acusação, filtra-a pela tua graça. Se uma preocupação vier para gerar desespero, filtra-a pela tua soberania. Se uma possibilidade vier para me roubar o descanso, filtra-a pela tua paz. Que eu não absorva automaticamente tudo o que passa pela minha mente. Que eu aprenda a discernir, a nomear, a entregar e a deixar ir. Dá-me essa maturidade interior. A mente não será mais uma terra sem governo. O Senhor reinará também nesse lugar. Pai, ensina-me a me tratar com a mesma paciência que o Senhor tem comigo.
Há noites em que eu fico frustrado comigo mesmo, irritado por não conseguir desligar, decepcionado com minha fraqueza, envergonhado por estar tão cansado e ainda assim sem descanso. Mas tu não me olhas com desprezo, tu me olhas com compaixão. Então, ajuda-me a não aumentar meu sofrimento com autocobrança. Ajuda-me a não transformar luta em culpa. Ajuda-me a não me tornar inimigo de mim mesmo. Que eu encontre em ti um lugar onde posso ser cuidado, corrigido, fortalecido e amado. E a partir disso, que eu também aprenda a lidar com meu processo de maneira mais mansa e mais sábia. Senhor, eu abençoo a minha mente com a tua palavra nesta noite. Eu falo sobre o meu interior aquilo que o céu fala. Minha mente não está abandonada. Meu coração não está sem guarda. Minha casa não está exposta. Minha noite não está entregue ao acaso. O Senhor reina, o Senhor cerca, o Senhor protege, o Senhor consola, o Senhor sustenta, o Senhor dá descanso aos seus amados. O Senhor me cobre com suas asas. O Senhor me livra do laço, o Senhor me guarda do terror noturno, o Senhor envia cuidado, o Senhor responde ao meu clamor, o Senhor está comigo na angústia, o Senhor me mostra que ainda existe paz para esta noite. Eu recebo essa paz em nome de Jesus. E agora, Pai, eu diminuo ainda mais diante de Ti. Eu faço silêncio dentro do possível. Eu deixo cair diante dos teus pés a última resistência do meu coração. Eu não quero segurar nenhuma preocupação escondida. Eu não quero manter nenhum medo de reserva. Eu não quero dizer que confio e, ao mesmo tempo, continuar carregando tudo por trás. Então eu abro as mãos. Eu solto, eu entrego por completo. Entrego aquilo que me fez sofrer hoje. Entrego o que ainda me assusta. Entrego o que não consigo explicar. Entrego o que me envergonha. Entrego o que me pressiona. Entrego o que me entristece. Entrego o que me deixa alerta. Entrego o que me tira o sono. Tudo pertence a Ti agora. Fica comigo, Senhor, enquanto eu adormeço. Permanece comigo se eu acordar. Permanece comigo nas horas silenciosas. Permanece comigo se houver sonho, se houver despertar, se houver pensamentos passageiramente inquietos. Que em tudo eu perceba teu cuidado. Que nada me faça esquecer que o Senhor está presente. E quando o sono chegar, que ele chegue como presente teu. Que seja um sono reparador, profundo dentro do possível, restaurador, manso, guardado. Que eu experimente descanso no corpo, descanso na mente, descanso nas emoções e descanso na alma. Que esta noite marque um recomeço do meu interior. Que eu volte a acreditar que posso dormir em paz, não por causa das circunstâncias perfeitas, mas por causa do Deus perfeito que me guarda. Pai, antes de encerrar, eu quero mais uma vez trazer diante de Ti aquelas áreas da vida que parecem sempre voltar na hora errada. A preocupação com o futuro, o medo de falhar, a tristeza que insiste, a sensação de não ser suficiente, a exaustão de ter que continuar, a pressão de manter tudo funcionando, o receio de receber uma notícia ruim, a insegurança diante do desconhecido. Senhor, eu coloco tudo isso aos Teus pés mais uma vez. Não porque Tu não tenhas ouvido antes, mas porque meu coração precisa aprender a entregar até sentir paz. E eu sei que o Senhor não se irrita com isso. O Senhor entende a nossa fragilidade. O Senhor sabe que às vezes a entrega precisa ser repetida. Então eu repito em fé: eu entrego. Eu entrego de novo. Eu entrego mais uma vez. Eu entrego até que a ansiedade solte. Eu entrego até que a mente desacelere. Eu entrego até que a Tua paz se torne mais convincente para mim do que o meu medo. Senhor Jesus, que esta noite seja um testemunho silencioso do Teu cuidado. Sem alarde, sem espetáculo, sem força humana, sem ansiedade religiosa. Apenas a Tua mão repousando sobre mim. Apenas a Tua paz, reorganizando o meu interior. Apenas o Teu amor desfazendo camadas de tensão que foram se acumulando ao longo do tempo.
Apenas a tua fidelidade me cercando como escudo. Apenas o teu espírito soprando calma, onde antes só havia esforço. Eu recebo esse cuidado humilde e profundo, e quando eu acordar, que eu possa olhar para trás e perceber que o Senhor esteve aqui o tempo todo, guardando, consolando, sustentando, trazendo repouso ao meu coração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor ouviu esta oração. Obrigado, porque a tua presença já está tocando o que eu sozinho não consigo alcançar. Obrigado, porque o Senhor não me manda fingir força, mas me convida a descansar em ti. Obrigado, porque o esconderijo do Altíssimo continua aberto. Obrigado, porque a sombra do Onipotente continua sendo lugar de repouso. Obrigado, porque nesta noite eu posso dizer com fé: o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza e o Deus em quem confio. Eu me deito debaixo da tua palavra, eu me cubro com tuas promessas. Eu entrego a ti minha mente, meu corpo, minha casa, minha família e o meu amanhã. E declaro, em nome de Jesus, que esta noite será marcada pela tua paz. Ainda que nem tudo esteja resolvido, meu coração encontra abrigo. Ainda que eu não veja todos os caminhos, eu descanso porque tu vês. Ainda que eu tenha passado por dias difíceis, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. O Senhor me guarda. O Senhor me sustenta. O Senhor me dá descanso. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com o seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você tem um pedido de oração, deixe também nos comentários. Nós vamos orar por você. E se você quer continuar começando e terminando seus dias na presença de Deus, inscreva-se para orarmos juntos nas próximas mensagens. Que a graça, a paz e o descanso do Senhor repousem sobre a sua vida e sobre a sua casa nesta noite.